Eita, Então, tá. eu acho que é isso que tá faltando pro Diniz, porque assim como o Cláudio, eu também era fora Diniz, mas a gente falou aqui nas últimas lives que pra mim o jogo do esporte era o jogo de vida do Diniz. Que assim, se perdesse, pra mim tinha que demitir ontem mesmo. Não perdeu, ele mexeu mal, ele demorou a mexer, a gente perdeu o time no segundo tempo, mas eu acho que agora, a partir de agora, não tem mais desculpa para pro Diniz ver algum, assim, tipo, eu não tenho elenco, agora tem. Não tem jogador, agora tem, porque a janela de transferência do Vasco foi muito boa, e na minha opinião, não sei se vocês concordam. Então, agora, os jogadores que chegaram são jogadores que se encaixam no estilo do Diniz. Realmente, antes, não era um elenco para o Diniz. O Diniz não era um treinador para o Vasco. Vale da interpretação. Porque os jogadores eram incompatíveis. E a gente estava sofrendo por isso até agora. Mas agora eu acho que é outra história. Agora ele não tem mais desculpa. Esperava que usasse os reforços ontem. Robert e Renan na zaga. Ele usou o Matheus França, mas eu acho que colocou ele errado. Não foi na posição dele. Mas assim, acho que o Matheus ainda vai se encontrar e vai ser uma peça muito boa pra gente para não deixar o nível do segundo tempo cair. Mas assim, vamos falar da ordem cronológica dos fatos, começando, comentando a escalação do jogo de ontem. Era a escalação que a gente pediu, foi a escalação que jogou contra o Botafogo, como o Cláudio falou, jogou bem esse jogo. A única mudança foi o PH, porque ele se machucou, não estava aqui ontem, então o Puma jogou no lugar dele. Mas de resto, era essa escalação que para mim, pelo menos, era ideal e foi a que eu pedi para esse jogo. E assim, muito se falou sobre o Verratti, principalmente no jogo de ontem, e cara, eu acho que era para ele ter saído sim, era pro Diniz ter tirado ele para colocar o DVD, para dar mais velocidade ao time no segundo tempo, mas em contrapartida, o Verratti teve participação nos 3 gols. Um é dele, né, foi de pênalti, e os outros 2 ele começa a jogada ou ele ajuda de alguma forma. Então assim, eu acho que apesar dos pesares, o Verratti fez um bom jogo ontem. E isso me agradou bastante. Aí, assim, Vasco faz o primeiro gol. Nuno Moreira, o Ronald descreveu perfeitamente. E, assim, depois do primeiro gol, o Vasco dá aquela esfriada. Porque até então estava mantendo o ritmo, marcando bem, atacando e tudo mais. E aí dá aquela esfriada, mas assim, eu até acho que é normal essa esfriada, porque futebol é do momento, então assim, o Vasco tem as suas deficiências. Por um momento ali perdeu a posse de bola. Mas, cara, perde principalmente a posse de bola devido ao senhor Rafael Claus, que dá um pênalti inexistente. A gente precisa falar disso. Porque, assim, até ali não tinha esporte no jogo. Mas depois dali o esporte cresceu. E cresceu muito. E, assim, ele faz o esporte voltar para o jogo com um pênalti inexistente. O Lucas Freitas não tocou nele, no jogador do esporte, de maneira nenhuma. E o VAR não chamou. Isso é o que mais me incomoda, porque o VAR não tá ali para isso, para corrigir a decisão de campo. A partida do Klaus ontem me deixou assim incrédula, porque tem esse pênalti que é absurdo. Depois, logo depois, tem uma falta criminosa no Jair. E nem cartão e nem falta o Klaus deu. O Jair saiu machucado, gente, de maca, né? Assim, carregado pro vestiário. Ele nem ficou ali fora vendo o jogo. E agora a gente pode perder o Jair, um dos jogadores mais importantes do momento, por uma falta que o Klaus nem deu. Depois também teve um lance que o Lucas Freitas é empurrado, vai para fora de campo e ele dá escanteio pro esporte. Então, assim, foram uma série de erros que a entrevista do Lucas Freitas no intervalo foi maravilhosa. Ele falou muito bem, ele literalmente trouxe o sentimento do torcedor e expôs ali. Mas assim, apesar do Klaus tentar, a gente conseguiu ganhar a primeira etapa, né? Eu achei que o ataque foi muito bom. Tipo assim, o Nuno funcionou, a parte da frente, no caso. O Nuno, o Verratti, o Coutinho. Só o Ryan, que eu achei que foi abaixo do que ele pode ser. Porque ele é muito mais do que aquilo. E ontem, não só ontem, como contra o Botafogo, ele deixou um pouco a desejar nos últimos jogos também. Mas assim, o Vasco, apesar do Rafael Claus tentar, Cláudio, conseguiu ganhar o primeiro tempo, né? Então, a análise do primeiro tempo para você. Cara, eu acho que, primeiramente, falando desse juiz, ele tinha que ter saído algemado da Ilha do Retiro. Já não é a primeira vez que esse infeliz prejudica o Vasco. Aí me vem a CBF falar que o Klaus e o Daronco são exemplos de arbitragem no Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Os caras que mais prejudicam o Vasco, cara. E ontem não foi diferente.
Porra, o cara deu um soco, a cotovelada no gogó do não sei de quem lá do Vasco, agora me falha a memória. Era para ter sido expulso. O cara me quebra o Jair, nem cartão levou. E aquele pênalti de inexistência, que ele tinha que sair algemado da Ilha do Retiro ontem. Se é no tempo do Eurico, eu duvido que esses dois apitariam mais algum jogo do Vasco, cara. É pênalti contra o Botafogo, que deram. Ontem, porra, aquele absurdo de pênalti, cara. Porra, o Vasco tá sem representação na CBF, infelizmente. Fazem o que quer com o Vasco agora.